Olá, meu nome é Guilherme Carrer, sou estudante de psicologia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre aprender a aprender, o futuro da aprendizagem hoje. Bem, para contextualizar vocês, esse tema eu acabei encontrando ele, por assim dizer, na no primeiro semestre da faculdade de psicologia, numa matéria chamada Teorias da Aprendizagem. Bem, nessa matéria, eu descobri que é possível a gente otimizar a forma como a gente aprende, e eu achei isso fascinante. No momento que falou sobre aprender a aprender, o que eu pensei foi: se eu facilitar o meu processo de aprendizagem, o meu processo de mudança, consequentemente, eu vou estar mais apto a viver na sociedade atual. Porque o que é um fato é que a toda hora estão mudando as coisas, né? A gente precisa estar sempre checando as informações. Então, se eu tornar o meu processo de aprendizagem mais fácil, consequentemente, a minha vida também vai ficar mais fácil. E foi essa premissa que me encantou os olhos sobre esse tema de aprendizagem. Bem, vamos começar a nossa apresentação de slides aqui. E o que eu gostaria de que vocês considerassem, né? A aprendizagem, a gente primeiro de tudo precisa entender o que é aprender no senso comum. Então vamos lá. Quando a gente fala em aprender alguma coisa, para a maioria das pessoas vai ser sempre um processo que está relacionado a uma instituição de ensino, onde um professor, um instrutor, vai direcionar a gente a partir de um cronograma específico a ser seguido. E qual que é o problema disso? A gente acaba sempre adotando uma atitude muito passiva nesse processo de aprendizagem. A gente acaba ficando dependente de alguém para aprender alguma coisa. E realmente é muito complicado. Se a gente for pensar que na nossa sociedade atual a gente precisa estar sempre se renovando, sempre aprendendo alguma coisa. E no caso, se a gente depender sempre de alguém para ensinar a gente a fazer alguma coisa, eu pelo menos considerei a ideia que, pô, tava ferrado, né? Porque querendo ou não, se sempre eu precisar de alguém para me ensinar alguma coisa, eu vou cada vez mais ficando mais dependente, porque quanto mais conhecimento eu obter, mais pessoas eu vou precisar para me ensinar. Então é um ciclo que não fecha. A partir disso, então vamos entender um pouquinho o que realmente é aprender, né? Quando a gente fala em aprendizagem, a gente pode olhar desde um aspecto biológico, no sentido de as nossas células estarem todos os dias morrendo, nascendo, se renovando, se reconstruindo e assim por diante. Então, a aprendizagem é estar vivo. Todos os dias a gente vai aprendendo coisas novas, jeitos diferentes de fazer as coisas, limpar a casa, lavar a louça, fazer uma fórmula de matemática, independente do assunto, a aprendizagem está relacionada à vida. A questão de aprendizagem também, um segundo tópico, é a mudança diária de perspectiva. Porque conforme você vai aprendendo as coisas, você vai adotando perspectivas diferentes. No caso, eu acredito que todo mundo aqui, quando vai lavar a louça, tenha um método padrão de lavar a louça. Nem que seu método padrão seja não ter nenhum método. Isso também é uma forma de fazer as coisas. É um jeito que você aprendeu. E tudo isso a gente vai tendo manias. O jeito de segurar a vassoura quando a gente vai limpar a casa, o jeito de formular e estruturar um raciocínio quando a gente está pensando em um material específico de aprendizagem. Tudo isso se resume a aprender alguma coisa. E todo dia a gente vai otimizando esses métodos. Aliás, o terceiro fator da aprendizagem é lidar com as frustrações. Por exemplo, quando você está limpando a casa, varrendo ela, passando um pano e você chuta a quina de uma mesinha. Não é por causa desse chute na quina que você nunca mais vai lavar a casa. Não é porque você quebrou um copo que você nunca mais vai lavar a louça. Até porque não tem como você ficar sem fazer essas tarefas. Então, quando a gente pensa em aprendizagem de um conteúdo específico do material, né, de história, biologia, física, química, qualquer que seja, ele é um processo que envolve lidar com frustrações. Até porque, quando a gente fala desses materiais muito específicos, a gente tem que entender que a gente vai lidar com muitas coisas que a gente não sabe, a gente precisa saber que a gente não sabe, e a partir disso começar a reconstruir ou construir
todo um conhecimento para chegar a entender, às vezes, o básico sobre aquele assunto. Então, a aprendizagem é um processo que envolve lidar com frustrações. E a gente chega aqui numa parte importante. E quais são os benefícios que a gente tem quando a gente começa a aprender, né? E usar isso de uma forma eficiente. O primeiro fator é a questão de autonomia. Uma coisa que é muito importante vocês saberem e que às vezes passa despercebido é que quando você vê uma fofoca no Instagram, um vídeo, alguma informação que você acha interessante, vai atrás, dá um Google, começa a pesquisar, lê sobre aquele tema, você está no processo de aprendizagem. É porque a gente acaba atribuindo sempre a um processo muito elaborado, né? Alguma coisa muito complexa. Mas aprender vai desde as coisas mais simples, até pesquisar uma fofoca no Instagram, até entender a teoria da relatividade. Então você vê que é um aspecto, um espectro muito grande de o que realmente a gente pode fazer com a aprendizagem de fato. Aprender a aprender também está relacionada à saúde mental. Quando a gente fala em saúde mental, é sobre a sua própria autoavaliação, a sua própria autoeficácia, né? Porque quando a gente pensa que precisamos fazer alguma coisa, muitas vezes vem aquela crença, será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Por que eu tenho que fazer isso? E tudo isso vai atrapalhando o nosso processo, a gente vai começando a duvidar da gente mesmo e tudo isso atrapalha a perspectiva que nós temos sobre nós mesmos. Então, quando você começa a aprender e entender todo o processo que ele envolve, isso tudo resulta que a gente melhora também a nossa autoestima, porque a gente percebe que realmente é um processo frustrante, mas conforme vai passando os dias, a gente vai entendendo as coisas. Isso é uma coisa natural e não necessariamente precisa de um método, uma técnica muito específico para realmente estar aprendendo. É aquilo, você está realmente aprendendo alguma coisa quando você não percebe que está aprendendo, sabe? É uma coisa tão natural que você nem percebe. Chega um momento que você vai ter um estalo, você vai falar, caramba, então você consegue ver um monte de conexões. Mas até chegar lá, provavelmente você não vai perceber grandes diferenças no decorrer dos dias. E bem, um terceiro e último tópico aqui dos benefícios de aprender a aprender é a capacidade de resolução de problemas. Hoje em dia, o que a gente mais precisa são pessoas capazes de resolver problemas. E o que eu quero dizer com isso? Resolver problemas é um sentido de você ver uma situação que está precisando que seja melhorada em determinados assuntos, seja uma questão pessoal, empresarial, familiar, e você começar a conseguir bolar estratégias de melhorar aquela situação a partir dos seus conhecimentos, né? E aí você vai integrando, você vai falando, eu sei disso daqui, mas isso daqui, se eu juntar os dois, talvez eu consiga uma solução. Mas se eu juntar essa informação com uma outra, talvez eu consiga uma solução diferente, mas que tem um objetivo de sanar, né, de melhorar aquele problema inicial. E muitas vezes a gente só copiar, né, um método que ensinaram a gente de resolver aquele problema não ajuda, porque às vezes é um detalhezinho que muda na formulação do ensino que fizeram pra gente sobre o material, que já muda toda a forma de resolver aquele problema. Então, no fim, aprender a aprender, ele é um processo que traz liberdade para você. E que é muito interessante, porque eu, pelo menos, nunca ouvi falar sobre esse termo, além da matéria que eu tive na faculdade, que foi quando eu me encantei os olhos. E isso é uma coisa que eu quero trazer para todos vocês. Por fim, então, aprender é um processo direcionado a um objetivo, que envolve muitos fatores, entre eles lidar com as frustrações e desenvolver a autonomia. Bem, se você gostou aqui do vídeo do canal, deixa seu joinha, se inscreve, deixa um comentário se você entendeu, tem alguma dúvida. E qualquer coisa, estamos aí, aguarde os próximos vídeos. Até mais.